Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula de biologia aqui pelo YouTube. E hoje o tema que nós vamos conhecer, vamos estudar, é o sexo e a herança. Então, nós vamos entender qual a relação da hereditariedade com os cromossomos sexuais. Então, vamos iniciar. Então, introduzindo a nossa aula de hoje, o que faz um organismo ser vivo ser um macho ou uma fêmea, ou seja, o que determina o seu sexo biológico. Então, isso vai variar de acordo com a espécie que a gente está estudando. Em algumas espécies, o sexo vai ser determinado pelo meio ambiente, Então, vai haver algum fator ambiental que vai determinar esse sexo, principalmente a temperatura. Esse exemplo é encontrado, por exemplo, nos crocodilos, nos jacarés, nas tartarugas e também em alguns lagartos, Então, nesses animais, principalmente répteis, o sexo deles vai ser determinado pela temperatura ambiental. Então, na natureza, nós encontramos algumas coisas interessantes, como é o caso, por exemplo, do hermafroditismo. Então, o hermafroditismo ele acontece em algumas espécies que, em um ser vivo, nesse ser vivo, ambos os sexos vão ser encontrados. Então, você vai ter um animal, uma planta, que nele, em um indivíduo daquela espécie, tem tanto o sexo do macho como o da fêmea, órgãos sexuais do macho e da fêmea. Ou seja, eles são organismos monóicos. O que significa essa palavra monóico? Uma casa. Isso quer dizer que em apenas um organismo, ele vai ter tanto as estruturas de reprodução do macho, como também da fêmea. Já os seres que são dioicos, ou seja, duas casas, eles vão possuir os sexos separados, Sexos separados é sinônimo de dioicos. Então, são aquelas espécies, aqueles seres vivos, que você vai ter um organismo com apenas os órgãos genitais, os órgãos reprodutivos do macho, e um outro organismo com os órgãos reprodutivos da fêmea. Então, aqui a gente tem alguns exemplos na natureza de organismos que são monóicos e dioicos. Então, a maioria dos vegetais, eles são monóicos. Então, nas plantas, a maioria das plantas, nós vamos encontrar as estruturas reprodutivas tanto do macho como da fêmea, ou seja, ambos os sexos, no mesmo indivíduo. É encontrado também alguns animais, como é o caso da minhoca, alguns moluscos, como o caracol, por exemplo. Já a maioria dos animais, e também algumas plantas, como é o caso das gimnospermas, eles vão ser dioicos, ou seja, eles vão ter os sexos separados. Um organismo vai ter o sexo do macho e outro organismo vai ter o sexo da fêmea. Os órgãos sexuais, obviamente. Mas o que determina o sexo de um ser vivo? Esse sistema de determinação ele pode ocorrer por principalmente três fatores diferentes, que são os cromossomos, os genes ou o meio ambiente. Então, nós vamos ter espécies onde os cromossomos vão determinar o sexo do indivíduo, outras espécies vai ser os genes e outras espécies vai ser o meio ambiente, como a gente já viu o exemplo dos répteis, A temperatura ambiental determina o sexo nos répteis. Então, vamos começar estudando os sistemas de cromossomos de determinação sexual. Então, o primeiro sistema que a gente encontra é o sistema XY, que é encontrado, por exemplo, na espécie humana. Então, esse sistema é encontrado não só no ser humano, mas também em insetos, em alguns peixes, anfíbios, répteis e na maioria dos mamíferos. Então, nesse sistema, o macho vai possuir os cromossomos X e Y, ou seja, ele vai ter dois cromossomos sexuais diferentes, portanto, ele é heterogamético. Já a fêmea ela vai possuir dois cromossomos sexuais iguais, ela vai possuir dois cromossomos X, portanto, ela é o sexo homogamético. Então, dessa forma, nós podemos ver que, basicamente, o que diferencia o macho da fêmea é a presença do cromossomo Y. Então, o cromossomo Y ele vai ter um gene que vai ativar os testículos e vai originar o sexo do macho. Então, esse sistema é encontrado, por exemplo, na espécie humana. Então, nós temos 44 cromossomos autossomos e 2 cromossomos sexuais. Nos machos, vai ser o cromossomo XY e na fêmea vai ser o cromossomo XX. De forma que
Se combinarem dois cromossomos XX, vai surgir mais novamente uma fêmea. E se combinarem, né, um cromossomo X com um cromossomo Y, vai surgir um macho. Mas qual a diferença existe, né, entre os cromossomos X e Y? Então, o cromossomo X, ele é um cromossomo bem mais longo, né? Ele tem um tamanho maior, uma extensão maior do que o cromossomo Y. O cromossomo Y é bem menor, então acredita-se, né, que ao longo da evolução esse cromossomo ele foi perdendo vários genes e ele foi ficando reduzido, ele foi diminuindo de tamanho. Mas eles são homólogos, né, em algumas regiões. Então existem regiões neles, né, que são iguais, né, são homólogas. E em outras regiões eles não são, eles são diferentes. Então eles podem ser considerados, né, como cromossomos tanto que em algumas partes são homólogos, em outras não são. Mas, por exemplo, durante, né, a meiose, eles vão se emparelhar, né? Então, durante o processo de meiose, o cromossomo X e Y, eles vão se parear, né, para ocorrer o processo de meiose. Existe também outro sistema de determinação sexual, que é o sistema ZW. Esse sistema é encontrado em borboletas, em aves, em algumas espécies de répteis e também em alguns anfíbios. Nesse sistema, ele é o contrário, ele é o oposto do sistema XY. Nesse sistema, né, o macho ele vai ter dois cromossomos iguais, que são chamados de Z, então ele vai ter Z, o cromossomo Z e um Z, né, repetido. Já a fêmea ela tem um cromossomo igual ao macho, que é o Z, e um cromossomo diferente, que é o W. Logo, os machos, né, eles vão ser homogaméticos e as fêmeas vão ser heterogaméticas. Então, esse sistema a gente encontra, por exemplo, nas galinhas, né, que são aves. Então, nas galinhas, 76, né, cromossomos autossômicos, elas possuem mais dois cromossomos sexuais, que no caso do macho é o cromossomo Z, e no caso da fêmea é o cromossomo Z e W. São os cromossomos Z e W, que são diferentes. Temos também o sistema X0, né? Esse sistema é encontrado principalmente em insetos, como percevejo, barata, gafanhoto. Nesse sistema, o macho ele vai ter um cromossomo a menos que a fêmea. Então, eles vão ter, né, os cromossomos autossomos, normais, como toda espécie possui, só que nos cromossomos sexuais, a fêmea vai ter duas cópias do cromossomo X. Então, ela é homogamética, ela tem dois cromossomos iguais. Já o macho ele vai ter um cromossomo X igual ao da fêmea e um cromossomo ele vai estar ausente. Por isso que o zero da determinação. Então, dessa forma, ele é o sexo heterogamético. Então, veja aqui, né? Por exemplo, no gafanhoto, o gafanhoto macho ele possui 23 cromossomos, né? 22 autossomos e um cromossomo X. E a fêmea possui 24 cromossomos, 22 autossomos e 2 cromossomos X. Temos também o sistema de determinação sexual pelo gene. Então, em alguns organismos, o sexo vai ser determinado geneticamente, ou seja, é o gene que determina o sexo, mas não vão existir cromossomos sexuais. Então, não vai existir, por exemplo, o cromossomo X, o Y, ou o Z ou o W. Estes organismos têm determinação do sexo pelo gene. Os genótipos, em um ou mais loci, né, ou seja, em mais locais gênicos, vão determinar o sexo de um indivíduo. Então, vai ser ou um gene, ou um loco gênico, ou vários locos gênicos que vão determinar o sexo naquela espécie. É encontrado, por exemplo, em algumas plantas, alguns fungos, alguns protozoários e alguns peixes. Por exemplo, no caso dos mamíferos, né, existe um gene, que é o SRY, que esse gene está localizado no cromossomo Y, que determina o fenótipo masculino. Então, a gente pode dizer que nessas espécies, tanto os cromossomos como os genes vão determinar o sexo. Então, né, no caso da espécie humana, o cromossomo Y, que é encontrado nos machos, ele possui, né, um braço bem pequeno, uma parte dele é bem pequena, que é o braço curto, e possui um braço longo. Existe um trecho, né, um segmento do braço curto que tem presente o cromossomo Y. Aliás, que tem presente nesse cromossomo Y o gene SRY. Então, esse gene é o gene que vai determinar o sexo do macho
nas espécies que possuem esse sistema. E temos também a determinação do sexo pelo meio ambiente, em algumas espécies. Então, em algumas espécies, né, principalmente de répteis, o sexo vai ser determinado pela temperatura ambiental. É o caso, por exemplo, de algumas tartarugas, de alguns crocodilos, jacarés e em algumas aves também, em alguns pássaros. Então, durante o desenvolvimento ali do embrião, né, de acordo com a temperatura que o embrião está exposto, vão se formar fêmeas ou machos. No caso das tartarugas, as temperaturas mais quentes, né, vão produzir mais fêmeas. Já as temperaturas mais frias vão produzir machos. Agora, a diferença assim, de graus, né, de um sexo para outro é muito pequena. Já nos jacarés vai ocorrer o inverso, né? A temperatura mais fria vai formar fêmeas e a temperatura mais quente vai formar machos. Então, olha só, né? Aqui nos répteis, né, principalmente nas tartarugas, né, que são os quelônios, né, os testudíneos, e nos crocodilianos, né, que são os jacarés, crocodilos, a temperatura, né, do meio ambiente vai determinar o sexo do ser vivo, né, do animal. Então, por exemplo, aqui a gente tem um gráfico, né, onde nós podemos ver que a porcentagem, né, de machos pela temperatura de incubação. Até 31 graus, 0 machos são formados. Aí, quando começa a elevar a temperatura, começam a surgir mais machos, né? Então, veja que uma leve diferença ali de graus vai formar mais machos ou mais fêmeas. Temos também a partenogênese, né, em algumas espécies. Nesse sistema, né, o que vai determinar o sexo é a quantidade de cromossomos, pois o macho ele vai ter a metade dos cromossomos da fêmea, ele vai ser haploide, enquanto que a fêmea ela vai ter 2 conjuntos de cromossomos, ela vai ser diploide. Esse exemplo é encontrado, né, nas abelhas. Então, nas abelhas, as fêmeas, né, tanto as rainhas como as operárias, elas possuem 32 cromossomos. Ou seja, 2 cópias de cada cromossomo. Já o zangão, né, que é o macho, ele possui apenas 16 cromossomos. Então, ele tem um cromossomo de cada tipo. Mas por que isso acontece? Isso acontece porque o zangão ele vem de óvulos não fecundados. Então, os óvulos não fecundados eles se desenvolvem sozinhos e originam zangões. Já o óvulo, quando é fecundado, sempre vai originar fêmeas, podendo elas se tornarem rainhas ou operárias. A partenogênese é muito rara em vertebrados, mas ela já foi observada em algumas espécies, como, por exemplo, dragões de Komodo, né, que são répteis, tubarões-martelo, e também, né, nas lagartixas cauda de chicote. Nessa espécie é um caso muito icônico, né, na natureza, muito diferente, que todos os seres vivos da população, né, dessa espécie são fêmeas. Então, não existem machos nessa espécie, só existem fêmeas. Elas não copulam, mas elas imitam, né, elas simulam, né, um ritual de acasalamento e uma das fêmeas vai desenvolver os seus óvulos, né, dando origem a novos indivíduos. Né? Então, não ocorre aqui fecundação, né? E sim partenogênese. Ou seja, os óvulos não fecundados, né, vão dar origem a um indivíduo, a um organismo. No caso da espécie humana, né, nós temos o sistema de determinação tanto pelos cromossomos como pelos genes. Por quê? Porque o que vai determinar o sexo do macho vai ser o cromossomo Y. Mas o cromossomo Y ele possui um gene específico, que é o gene SRY, que vai fazer essa determinação. Então, né, os machos só são machos graças ao gene SRY encontrado nesse cromossomo Y. Então, como é que funciona? No caso da fêmea, ela vai possuir 2 cromossomos X. Então, na ausência do cromossomo Y, não haverá produção de TDF. Então, né, as gônadas embrionárias vão se desenvolver originando um ovário. E o ovário, né, vai determinar as características sexuais da fêmea. Já no caso do macho, ele vai possuir um cromossomo X e um cromossomo Y.
Aí o gene SRY, que ele possui, né, que ele tem nesse cromossomo, ele vai determinar a produção do fator TDF, né, que é o fator determinante testicular. Então, esse fator vai fazer com que as gônadas embrionárias se transformem em testículos. E aí, os testículos eles vão produzir a testosterona, que é o hormônio que vai dar as características sexuais de um macho. Então, dessa forma, vai se formar um macho. Esse sistema não é encontrado apenas na espécie humana, mas também em várias outras espécies de mamíferos e outros animais. Pode ocorrer também as seguintes situações. Se o gene SRY ele estiver presente em um cromossomo Y, esse indivíduo vai ser um homem, vai ter o sexo do macho. Só que ele vai ter dois cromossomos X, então ele vai ser um homem com dois cromossomos X. Por quê? Porque ele possui o gene SRY. Ou pode ocorrer de a pessoa ter o cromossomo Y, mas não ter o gene. Então, não tendo o gene, ele não vai poder ser um macho, e sim uma fêmea. Então, o normal é que exista o cromossomo Y e o gene SRY. Se não ocorrer, né, podemos ter essas situações aí diferentes. Então, acredita-se, né, que no passado, os cromossomos X e Y, eles eram cromossomos iguais. E aí, com o tempo, né, o cromossomo Y ele foi perdendo, né, ele foi perdendo genes, ele foi diminuindo de tamanho e ficando como ele é atualmente, né, bem pequeno e com menos genes do que o cromossomo X. Então, o cromossomo X ele é bem maior do que o cromossomo Y. Existem algumas situações, né, na qual não vai ocorrer o número correto, né, de cromossomos na formação, né, do embrião. Então, por exemplo, a gente tem a síndrome de Turner, né? Então, quando essa síndrome acontece, a pessoa ela vai ter a monossomia, né, do cromossomo 23. Então, ela vai ter apenas um cromossomo X. Então, essa pessoa ela vai ter 44 cromossomos autossomos e mais um cromossomo X. Então, ela vai faltar um cromossomo nessa pessoa. Então, sempre ela vai ser uma pessoa do sexo feminino, uma vez que ela não tem o cromossomo Y. Não vai ter o corpúsculo de Barr, né? Esse corpúsculo de Barr ele se forma, né, quando existem os dois cromossomos X. Vai ter baixa estatura, ausência de mamas, genitália infantil, né? A genitália feminina não vai se desenvolver. Vai também haver ausência de menstruação, esterilidade, né? Pescoço alado, deficiência mental e também alto índice de aborto. Então, nesse caso aqui, a pessoa ela vai ter apenas 45 cromossomos, diferente do normal da espécie humana, que é ter 46. Já no caso da síndrome de Klinefelter, a pessoa ela vai ter dois cromossomos X e um cromossomo Y. Então, a pessoa ela vai ter um cromossomo a mais. Nesse caso aqui, como ela possui um cromossomo Y, ela vai ser um homem, né? Vai ter o fenótipo de homem, com as seguintes, né, características. Tendência ao calvície, barba rala, né? Então vai ter poucos pelos na barba. Tendência a ter, né, pelos no peito. Os seios, né, vão crescer, quadris largos, pelos pubianos, né, com formato feminino, testículos, né, pequenos e também braços e pernas largas. Né? Então, no caso da síndrome de Klinefelter, o fenótipo é de um homem, né, de um macho, só que com um cromossomo Y a mais. Então, nesse caso aqui, a pessoa ela tem 47 cromossomos. E temos também os exemplos das mulheres poli-X. Então, nesse exemplo aqui, né, ocorre quando a mulher ela possui mais de um cromossomo X. Então, ao invés de ela ter apenas dois, né, que é o normal, ela vai ter mais. Podem ter apenas 1, 2, 3 ou até vários cromossomos. Normalmente, tendo apenas um cromossomo a mais, não vão surgir tantos problemas. Mas se a mulher ela possuir mais de 3 cromossomos X, aí vão começar a surgirem problemas, né, em decorrência disso, dessa quantidade excessiva de cromossomos X. Então, nesse caso aqui, né, o triplo X é o mais comum. A pessoa vai possuir 47 cromossomos, sendo 3 cromossomos dele do tipo X.